Quem está aqui? Você está aqui comigo? Como diz o meu xará, pastor Anderson Silva, você está aqui? Amém. É possível você estar aqui e a mente não. É possível você estar aqui com a cabeça lá na praia, aquela onda gostosa que você pegou, Marquinhos. Ai, vontade de estar lá de novo. É possível você estar aqui com o corpo, mas com a mente lá fora. E às vezes acontece o contrário, você está lá fora, com a mente aqui, ai, como eu queria estar no culto agora. Principalmente quando você está num leito de enfermidade, no hospital. Você fala, como eu queria estar na igreja, no culto. Melhor do que estar nessa cama aqui, comendo essa comida, sofrendo essa dor, tomando agulhada. Eu gostaria de estar lá no culto, celebrando, adorando. Essa semana eu tive essa experiência. Sexta-feira, 9 horas, eu fui para a UPA. Saí de lá 2h30 da tarde. Quero até agradecer ao nosso sistema de saúde, que demorou um pouco para me atender. Já passei muito tempo lá, esperando muito mais. Então, é possível você estar num lugar com a mente em outra. E eu queria que essa noite, você que está online e você que está aqui presente, fizesse um compromisso com o Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu quero estar aqui de corpo e alma. Faça um compromisso com o Senhor. Diga para Ele, eu quero estar aqui de corpo e alma. Eu quero buscar o Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Quero pedir que a Tua palavra fale comigo. Quero ser ministrado não pelo pastor Anderson, mas pela palavra do Senhor. Ore desse jeito. Tem um tempo de oração e você e Deus, fale com o Senhor um pouquinho. Só vou tirar um retorno aqui para mim. Aí fica melhor. Feche os seus olhos, continue em oração. Diga, Senhor, eu não vim aqui buscar nada. Eu vim aqui oferecer ao Senhor. Mas como sempre, o Senhor é tão bom, tão bondoso, tão majestoso, tão fiel, que além de o Senhor me abençoar, o Senhor também me cura, restaura, sara, salva. Graças te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por podermos estarmos juntos mais uma vez. Que toda a displicência, toda a desatenção no nosso meio seja tirada para que possamos prestar toda a atenção na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. Obrigado por mais um domingo reunidos em Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja primazia, que tenha mais importância aqui. É a pregação e não o pregador. É a mensagem e não o mensageiro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos vindo uma sequência de ministração sobre encontros com Jesus. Eu queria chamar a sua atenção, te convidar para você... Deixa eu mandar mensagem aqui, porque esqueci de mandar no grupo. Me cobrando aqui. Encontros com Jesus é o nosso tema. Esses dias nós só conversamos rapidamente sobre quantas pessoas você já leu na Bíblia que tiveram encontro com Jesus. Nós estamos enumerando. Será que se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, seu nome estaria aqui na Bíblia? Será que Jesus ou os evangelistas que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João, as 4 biografias de Jesus, será que seu nome seria incluído lá? Será que no lugar de algum personagem iria estar escrito, o encontro de Júnior César com Jesus? Jesus encontra com um homem furando o poço. Ele encontra com uma mulher no poço. Não é? Não é o texto lá? Será que está lá? Encontra com o Sérgio furando o poço. O encontro de Jesus com o Marquinhos na motocross. Marquinhos estava andando em motocross, Jesus chegou e falou, para Marquinhos, a partir de hoje você será motocross de Cristo, você vai correr para Jesus. Com o número, mesmo que for um número parecido com o 666, 777, né, que é do Marquinhos. É os 37, Marquinhos, né? Você sabe o significado daquilo? 7? Os 37 juntos? Eu fiquei curioso porque eu estava na UPA e tinha um rapaz, sexta-feira foi ser atendido, e ele estava com essa tatuagem bem aqui, 777. E tinha um negócio no pescoço, outro escrito atrás, e aqui no punho, um fuzil. Aí me chamou a atenção o 777 e o fuzil no punho, bem aqui assim, no punho esquerdo. Aí eu estava com o celular, já corri, sou curioso, né? Corri na internet. O 777 quer dizer a perfeição de Deus. Quando tem os
3 vezes o número 7. Você vê que inveja, né? O 666 do Satanás, lá do anticristo. 777, porque Deus fez o mundo em 7 dias. Porque existe uns 7 espíritos ali em Apocalipse. E o fuzil aqui é aquilo que você está pensando mesmo. Pessoa aliada àquele grupo. Não vou falar, senão o pessoal derruba a nossa live, né? Aquele grupo que faz coisas não tão agradáveis por aí. Então, será que nós teríamos o nosso nome escrito? Da Thalita tem, eu sei porque o nome dela foi tirado daqui, Marcos 5,41. Mas não quer dizer que ela seja aquela menina, né? E nem sei se ela também entraria, do jeito que ela é ruim desse jeito, não sei se ela entraria nesse. Mas será que o nosso nome estaria escrito ali? Será que nós teríamos sido contados como alguém tão relevante que encontrou com Jesus? Jesus encontra com o filho da macumbeira, porque quando eu me converti, minha mãe era dessa outra religião. Mas depois Jesus entrou na nossa casa, como acabamos de cantar essa música, entrou na nossa vida e mudou a nossa vida. E está mudando, né? Não é um trabalho terminado. Ele está trabalhando na nossa casa, na nossa família. E assim vai ser com você também. Tem horas que você vai parar e pensar assim, Jô, parece que quanto mais eu busco a Deus, pior fica a minha vida. Às vezes você vai passar por isso. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo a vontade do Satanás, ele não mexe com você. Ele só mexe com você quando você está tentando sair para fazer a vontade de Deus. Quando que Jesus foi tentado? Quando foi levado ao deserto. O que ele estava passando ali? Fome, sede, solidão, tristeza. Ali ele já tinha caído a ficha dele. Eu vou ter que ir para a cruz. Por isso que o diabo veio tentar impedir ele de ir para a cruz. Quando ele foi para pôr em prática o ministério dele, que era a vontade do Pai, o que o inimigo fez? Encarou ele frente a frente, lá no deserto. E não vai ser diferente comigo e com você. Por isso, o diabo nunca vai chegar para você, Sérgio, e dizer, Sérgio, faça o que eu quero, faça o que eu te mando. Não vai, Evelyn. O diabo não trabalha com essa pedagogia. A pedagogia dele, faça o que você quiser. Seja feliz conforme o seu coração. Busque a sua felicidade. Porque ele sabe que eu e você, sem Cristo, buscando a nossa própria vontade, a gente quer ir para outro lugar. Porque só existe um caminho, só existe uma solução. E a Bíblia vem dizer que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é corrupto. O diabo não vai pedir para você fazer a vontade dele. Ele vai sempre usar até a palavra, se possível, a seu favor. Como ele usou lá no Éden, com Eva. Deus não disse que pode comer de todas as frutas? Ele só mudou uma palavrinha. Lá com Jesus no deserto foi a mesma coisa, Val. Ele disse, não está escrito ao teus anjos que você pode transformar a pedra em pão? Transforma, você não está com fome? Pula daqui de cima, não está escrito que Deus é poderoso para te guardar, te proteger, os teus anjos vão te proteger de tropeçar numa pedra? Satanás usou um trecho do Salmo 91, versículo 11 e 12. É como se Satanás tivesse jogado na cara de Jesus a palavra de Deus, mas contorcendo as coisas como ainda é hoje, Júnior. Hoje é do mesmo jeito, tem gente fazendo coisas erradas em nome de Deus. Tem gente fazendo as coisas erradas só porque está dando certo. Lembra a minha conversa com vocês? Vamos continuar fazendo só porque está dando certo? Mesmo sabendo que não é o certo? Você trabalha e você serve em busca do que? De resultado? Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que buscar as coisas certas do jeito certo, mesmo que ainda não esteja dando certo. Porque não é estar dando certo que você está fazendo da forma correta. Então o inimigo trabalha assim ainda, Marquinhos, do mesmo jeito, não vai ser diferente. Quer construir logo? Tira um zero ali do seu imposto de renda, pega uma notinha, põe por baixo da mesa, não declara, não faça injustiça. Mas assim, é uma pequenininha, ninguém está sabendo. Você não precisa contar domingo na hora da ceia, você lembrar, Deus não liga para isso. Deus se importa com tudo. Você lembra da administração retrasada que eu falei sobre o encontro de Jesus com Maria? Lá 2 pessoas foram tidas com uma palavra de justo. Quem eram eles? José, o pai de Maria, pai de criação de Jesus, e Simeão, o homem que segurou Jesus no colo. Ele era um homem justo. Deus se agrada de pessoas justas. Eu não sei aonde que arrumaram essa ideia de que ele pode ser uma pessoa injusta desde que ele vai na igreja, dê o dízimo e frequente o ambiente, que Deus aprova a vida dela. Sendo que é bem clara a palavra de Deus. A pastora citou aqui também Noé. A Bíblia vai dizer que quando Deus foi destruir o mundo,
que ele teve a ideia de acabar, fazer um backup, né, como o pessoal diz. Fazer um backup, o que acontecia? Deus olhou para a terra e viu Noé. O que chamou a atenção de Deus na vida de Noé? Um homem justo. E a sua família. Por causa de um homem justo, Deus cuidou de uma família, Mateus. Isso é o que a Bíblia relata. Então, se você for um homem justo, Deus pode, por causa da sua justiça, dar uma atenção para toda a sua família. A Thalita, o Estevinho, para os filhos que virão e toda a sua família. Eu estou lendo algum material e ouvindo algumas coisas sobre isso. O que está faltando hoje para nós são homens. Homens com essa visão, com essa missão. Por que as mulheres estão assumindo o papel dos homens? Porque está faltando homem para assumir o papel de homem, mas não de homem no sistema mandão, mas no sistema divino, de ser o protetor, o provedor, qualquer outra, protetor, provedor e... Tem mais uma lá que eu esqueci. Que é a função do homem. Não é de matar a mulher, de morrer por ela. Um homem com o caráter de Cristo, lá de 1 Pedro, quando segurança, a proteção, quando o texto fala que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. É a referência de um homem que sustenta a sua casa, e se a mulher quer trabalhar, ele deixa, porque ele não prende ela, mas se ela também não quiser, ele mantém o seu papel de provedor, de protetor, de ser aquele que fala assim, ó, antes deles, aqui, ele toma a frente do tiro que vem, de assumir os compromissos, e não ficar falando, você que tem que cuidar das crianças, as crianças você que cuida. Não, as crianças são nossas, aliás, nem é minha nem sua. Eu quero te lembrar uma coisa, ô cabeçudo, a Bíblia diz no Salmo 107 que as crianças são herança do Senhor, é do Senhor os nossos filhos. Eu e você, marido e mulher, temos o compromisso de cuidar dessas crianças, de zelar delas. É impressionante. Estão faltando homens com esse caráter. E por isso que nós estamos nessa crise, de que muitas mulheres estão querendo tentar assumir o papel para o qual Deus não as construíram. Porque o homem foi chamado para morrer pela sua esposa. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia dizendo, mulheres, morram pelos seus maridos. Não. Mas o homem sim. Está difícil, Val. Está difícil. Eu tenho orado pelas pessoas da nossa comunidade, por amigos, tenho pedido a Deus que Deus me dê sempre esse senso de que a minha casa é responsabilidade minha. Porque eu ouvi uma mensagem em 1996 do pastor Caio Fábio, o drama de Absalão. O dia que eu ouvi aquela mensagem em fita VHS, eu e o pastor Lucimar lá em Cuiabá, eu saí dali chorando e falei, Senhor, eu preciso assumir a minha casa. Quem deve criar os meus filhos, a responsabilidade é minha e só minha. Eu devo amar a minha esposa, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que zelar dela. Nem que se eu for preciso eu morrer por ela. Eu saí de lá, Marquinhos, da casa do pastor, fui lá na secretaria da igreja e falei, anota aí, por favor. Eu preciso de um dia de folga. Eu não tinha dia de folga, era o dia inteiro. Eu saí, a Thalita era pequenininha, eu saí 7 horas da manhã, o pastor da igreja principal não tinha carro e não sabia dirigir. Eu tinha que sair cedinho, pegar ele, saímos 7 horas para visitar os irmãos, ir no hospital, presídio, algumas coisas. Voltava às 10, 11 horas da noite. Às vezes eu nem via meus filhos, que eles iam para a escola, eu saía e estavam dormindo. Eu voltava e eles já estavam dormindo. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava parar com aquilo. E ter tempo com os meus filhos. Eu falei para eles, a partir de hoje, segunda-feira é o meu domingo. Ninguém nem me procura. Nem me liga, nem vem atrás, que eu estou de folga. E teve época que eu só trabalhava na igreja. Teve época que eu fazia como hoje. Mas a nossa igreja era grande, tinha muitas outras coisas. A nossa comunidade é pequena. A gente tem um grupo pequeno. Se eu for visitar um por dia, sobra dia, né? Mas eu quero desafiar você a buscar isso em Deus. Eu tenho orado para que os homens assumam esse compromisso. De que não venham atrás do pastor só para reclamar do casamento, ou para pedir oração pelo seu trabalho, mas que se humilhem e falem, Senhor, eu quero aprender a ser um homem de verdade. Quero orar em casa também, não só na igreja. Eu quero ser o líder lá de casa, mas o líder segundo as Escrituras. Quero assumir o papel para o qual o Senhor me construiu. O Senhor fez o homem para isso, desde o Éden. Interessante, né?
Às vezes até as mulheres oram errado pelos seus maridos. Porque elas oram isso, mas continuam tomando a frente e agindo como se fossem o homem da casa. Estou falando isso do homem no sentido de ser o líder responsável, não de ser o mandão da casa. Porque homem mandão nós temos de monte. Mas a sua responsabilidade mais importante, que é educar os filhos, criar os filhos, amar a esposa, ele não consegue fazer. Val, pede para o pastor meus 2 remédios, por favor, eu preciso tomar. Eu vou pedir licença para vocês, já passou meu horário, tinha que ter tomado um remédio. Abra a Bíblia comigo, vamos para nosso encontro de Encontros com Jesus. Hoje nós vamos encontrar o texto, falar sobre o encontro de Jesus com o texto que só tem em um evangelho, que é Lucas 19. Lucas capítulo 19. É encontro de Jesus com Zaqueu. Nós cantamos agora uma música que fala de Jesus se encontrando com Zaqueu. Minha boca está secando demais. Eu acho que é o remédio. Achou? Lucas 19. Nós vamos ler só a parte de Zaqueu, que vai até a versão 10 versículos. Diz assim o texto: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, diga, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou na sua Bíblia pode estar figueira brava, a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar na sua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Obrigado. E recebeu com alegria. Todos que viram isso, murmuravam. Diga comigo, todos que viram isso, o que eles faziam? Tá, tomara que não seja a sua postura hoje. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Se hospedara com o homem pecador. Versículo 7 no 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, roubado de alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Diga amém. Esse negócio de antibiótico tem que tomar na hora, né? Eu já passei minha hora. Esse é o texto. Vocês conhecem a história de cor, não preciso ficar voltando. Mas a nossa ministração hoje, nossa reflexão, é em cima justamente deste encontro de Jesus com Zaqueu. Deixa eu achar minha anotação aqui. Muito bem. De onde Jesus estava... Para onde Jesus estava entrando? Numa cidade chamada o quê? Jericó. O que te lembra Jericó? A história de Jericó, lá no povo de Israel, que Deus levantou Josué para adentrar em Jericó. Tem toda aquela história das muralhas. As muralhas que eram muito largas e altas. Quantas voltas eles deram na muralha? 7. Quantos dias? 7 dias dando uma volta. E no 7º dia, 7 voltas. Aí a muralha caiu. Tem gente que pensa, foi uma por dia em 7 dias. Mas no 7º dia foram 7 voltas. Só que o texto diz que uma parte da muralha não caiu. Qual que era a parte que não caiu? Onde morava a prostituta chamada Raabe. E tinha um sinal ali. Ela deixou um pano vermelho na janela dela
para que aquela parte não fosse destruída, para que eles não entrassem por aquele buraco ou naquela casa e matassem a família dela. Olha só, aqui tem um link com isso. O senso do sangue de Jesus, do sacrifício, o sinal vermelho, protegeu ela ao ponto de essa prostituta Raabe ser citada como a genealogia de Jesus lá em Mateus. No capítulo 1 de Mateus vai falar de duas mulheres. Vem falando, fulano gera fulano, fulano gera fulano. Eu falei isso na ministração passada. Mas, quando chega lá, ela cita só homens. Adão, fulano, Jacó, Abraão. Mas quando chega em duas mulheres é Ruth e Raabe. Elas estão na genealogia de Cristo. É impressionante. E aqui, então, o Zaqueu estava entrando nessa cidade, que era uma cidade muito rica na época, Jericó. Uma cidade que tinha muita riqueza. E Jesus estava entrando nessa cidade. Só para você entender. Então, né, ao entrar nessa cidade, quem estava lá? Versículo 2. Eis que um homem chamado o quê? Zaqueu. Alguém conhece algum Zaqueu aqui na cidade? Eu conheço dois. Tem um pastor e tem um irmão aqui, chamado Zaqueu. Eis que um homem chamado Zaqueu. Aqui tem duas características dele. Ele era o quê? Uma pessoa importante na sua religião. Ou no meio dos bacanas, dos publicanos. Ele era um homem, diz o texto meu, maioral dos publicanos. O que seria hoje? Um secretário da fazenda? É publicano. Ele era da parte do governo. Ele era um fiscal. Ele cobrava impostos. Tanto que lá no final você vai ver ele falando isso. E ele era importante. Então uma pessoa, um chefe, né? Um homem importante, no meio dos cobradores de impostos, e ele também era um homem rico. Mas o que tem a ver ele ser cobrador de impostos? Qual que era o nó aqui, Val? O que tem a profissão dele? É que ele trabalhava para o governo romano, sendo um judeu. Ele cobrava imposto de pessoas do seu próprio povo, e de forma injusta. É como se você tivesse um filho roubando a sua empresa. É como se tivesse um parente seu roubando você, Sérgio, na sua empresa. Se alguém estivesse passando a perna em você, Marquinhos, lá na sua construção. Alguém sendo da sua família, trabalhando para o governo. Então eu imagino que isso não estava mexendo com Zaqueu até esse momento. Até o encontro dele com Jesus. Aqui não fala quantos anos ele tinha, quanto tempo ele estava fazendo isso, só diz que ele era rico. Como que ele ficou rico? Como você acha que ele ficou rico? Se não, ludibriando os outros. Cobrando a mais. Fazendo negócios. Está entendendo? É nesse fio de meado que nós temos que entrar nessa história. Então Zaqueu era essa pessoa. Versículo 2 fala que ele era homem rico. Muito bem. Aí no verso 3. Ele procurava ver quem era Jesus. Porque talvez ele tinha ouvido falar. Tem um camarada aí chamado Jesus. Faz isso, faz aquilo. No verso 3... ele procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, tinha muita gente, e porque ele era muito pequeno. Tinha baixa estatura. E ele tinha dois empecilhos: o tamanho dele e a multidão. Eu não sei qual é o seu empecilho, mas de Zaqueu era esse: a multidão. Talvez o seu empecilho também seja a multidão. Tem gente que não pode ver a multidão e quer estar no meio. Aqui tem um grupo pequeno, mas se ali tiver uma multidão, já viu gente assim? Eu vou naquele lugar lá, só porque lá está cheio de gente. Lá é melhor. Né? Lá é o... Como é o nome que ele fala assim? Jesus, meu lindo. Como é o nome dele? Você foi assistir ele? David Leonardo. Meu lindo. Eu acho que eu vou seguir o exemplo dele. Vou mudar meu óculos por um óculos redondinho, ficar sentado. Assim com o microfone. Jesus, meu lindo. Né? Lá tem bastante gente, lá deve ser melhor. E tem pessoas que são movidas a isso. Eu tive essa experiência sexta. Cheguei lá, a UPA estava lotada. Eu queria que tivesse pouca gente. Tinha muita gente. Mas Zaqueu aqui tinha seu empecilho, a multidão e o seu tamanho. Muito bem, vamos seguir. Vamos olhar tudo sobre Zaqueu e depois comparar a nossa vida. No versículo 4. Então, correndo adiante, ele saiu na frente de todo mundo, subiu em uma árvore, que é uma figueira brava ou um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus ia
Jesus ia passar por ali. Agora você imagina, eu já tive uma experiência parecida com isso. Eu e a pastora um dia, nesses momentos de crise, as crianças estavam na escola, nós saímos para caminhar, faz tempo já isso, lá no começo, morava em Poço Verde ainda. Nós saímos e passamos ali, próximo onde é a van hoje, na rua lateral, tem um pé de abacate no terreno vazio ali. E eu vi os abacates ali e falei, é aqui que eu vou pegar. Subi no pé de abacate e estou derrubando os abacates, jogando para ela. Passou o irmão, parou de carro e falou, ei pastor, tem vergonha não, roubando fruto? Eu falei, estou roubando não, é um terreno vazio aqui, não tem ninguém, se tivesse alguém que eu ia pedir. Mas depois ele me encontrou comigo e disse, eu não teria essa coragem que o senhor teve, de subir lá em cima para pegar abacate. Eu falei, por que não? Eu queria comer abacate, está ali, vai cair, vai estragar. Eu imagino Zaqueu. Zaqueu não era um homem qualquer, ele era um homem importante. O texto lá no versículo 1 diz que ele era um dos principais. Mas ele correu e subiu em uma árvore para quê? Qual que era o objetivo dele? Então, possivelmente pessoas tiraram sarro dele do quê? Ô, seu anão, desce daí, baixinho, ladrão, sem vergonha. Você é daquele partido, né, que rouba os outros, seu safado. Né? Ele se humilhou, fazendo isso era uma humilhação para ele. Mas ele tinha um propósito. O que ele queria? Ver Jesus. Isso é o versículo 4. No versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Primeira coisa que Jesus disse para ele: desce da árvore, sai daí. Acho interessante que lógico, quando chamou pelo nome ele já gelou. Ele falou, sabe toda a minha ficha. Eu não acredito, Val, Jesus andava assim, ó, olhando para cima no meio da multidão. Ele andava assim, né? Dando licença, deixa eu passar. E quando chegou embaixo da árvore, ele olhou para cima e disse: Júnior César Barbosa, dono disso, marido de fulano, eu sei quem é você, desce daí que nós vamos conversar. Quando cita o nome, é ruim quando alguém chama você pelo nome, né? A pastora me chama de Anderson, é porque o trem já ferveu. Mas aqui aconteceu, Jesus chamou ele pelo nome, Zaqueu, e deu uma chamada nele, disse o que para ele? Desce da árvore, depressa. E ele traz uma palavra para Zaqueu, faz isso depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. O que Jesus estava dizendo para ele? Eu preciso ir na sua casa. Marquinhos, eu não sei você, mas tem hora que eu peço para Jesus não fazer isso comigo. Somente quando eu estou em crise com a minha esposa. Não vem não, senhor. Fica fora. Como se Deus não soubesse, né? Do que passa no nosso coração. Tem casa que Jesus só tem... as pessoas só acreditam que você é de Jesus por causa do IBGE. Que alguém pergunta, só religião você fala crente. Mas é só prática, não é de crente. É só para constar nos dados ali. Eles falam, tem 40 milhões de evangélicos no Brasil. Quase a metade. E por que essa quase a metade não consegue conquistar a outra metade? Porque na verdade não são 40 milhões de cristãos. São 40 milhões às vezes, de frequentadores de templo. De pessoas que vão no lugar. Mas não se encontraram com Jesus ainda. Porque se você se encontra com Jesus, você nunca mais se torna a mesma pessoa. Não continua do mesmo jeito nunca. É isso que nós estamos vendo nessas ministrações sobre encontros com Jesus. Nenhuma delas continuaram sendo as mesmas pessoas. E aqui não é diferente. Jesus fala para ele, desce daí que eu vou para a sua casa. Convém eu ficar na sua casa. Esse é o versículo 6. Versículo 5. E o 6. Ele desceu de que jeito? De jeito que ele desceu? Rapidamente. Ele desceu a toda pressa, diz a minha tradução, e recebeu com alegria. É diferente, né? Você receber alguém e lá vem fulano. Putz, logo na minha casa. Tinha que ser na minha casa. Eu gosto da nossa comunidade quando a gente fala assim, vamos fazer uma reunião semanal na casa de alguém? Todo mundo levanta a mão querendo. Vai na minha casa, na minha casa, na minha casa. E falando nisso, nós vamos voltar a fazer isso. Eu queria desafiar. Nós temos um encontro semanal. De preferência na quarta-feira. Por quê? Porque a gente passa domingo, aí, segunda, terça, quarta se encontra, quinta, sexta, sábado, domingo se encontra de novo. Pelo menos 2 vezes. Nessa quarta-feira,
cortando. Na quarta-feira a gente se encontrar na casa de alguém. Daí você tem o privilégio de chamar seus vizinhos para a gente compartilhar a palavra. Muito bem, no versículo 6, então, ele desce a toda pressa. Por que será que ele desceu com pressa? Eu fico pensando nisso. Será que é só por causa de que Jesus disse que ia na casa dele, ou porque tinha alguma coisa na casa dele que ele tinha que arrumar? Lembra da visita? Hoje eu vou lá amanhã, tá? Deus do céu, o pastor vem em casa, quer ver isso? Ele não pode ver isso aqui, não, isso aqui, não, que sujeira que tá. Não sei se você, mulher tem mais cuidado com isso do que o homem. O homem? Você foi na casa que mora só homem? Na casa que mora só mulher também tem isso, mas geralmente é a mulher que tem esse cuidado, arrumar a cama pelo menos, varrer a sala, a cozinha, estender a mesa, tira a calcinha pendurada lá do banheiro, porque vai que ele entra e vê aquele monte de calcinha pendurada no banheiro. Eu já tive essa experiência, secando no banheiro. Bom, aí no verso 7, se ele desceu às pressas, não sei qual é o motivo dele. Verso 7, todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um pecador. Quem fez isso? Esses homens que criticaram. Todos que viram isso murmuravam. De preferência, eu entendo que quem mais faz isso são religiosos. Os religiosos que gostam de ficar murmurando, olha, porque está dizendo que ele está me encontrando com o pecador não iria achar ruim disso. Quem iria achar ruim? Alguém que não se julga pecador. Eu não sou pecador, eu tinha que ir na minha casa. Entrei na casa daquele pecador, aquele publicano. O texto diz que eles ficavam murmurando. Qual será que eram as palavras de murmuração? Diz que é santo, diz que é o Salvador. Olha onde ele vai, na casa desse sem vergonha, desse Zaqueu, desse pilantra. Então, o que a gente vê aqui? Que a religiosidade sempre vai ficar murmurando por conta da graça. Porque Jesus age com graça. Mas a religiosidade não vê graça na graça. A religiosidade vê sempre critério de você pode, você não pode, por causa disso, por causa daquilo, você não tem, você não segue, você não é da linhagem. Você não pode vir perguntando no culto não, Deus nem vai ouvir sua oração, sabia? Sabia que você não pode vir descalço, você não pode vir de roupa assim e tal, e começa a pôr um monte de empecilho para você ter que andar na linha da legalidade da religião. É lógico que você também não vai fazer isso de qualquer jeito, mas a religiosidade sempre vai ficar murmurando quando você agir com graça com outra pessoa. É assim, sempre foi assim. Então todos ficavam murmurando, dizendo, ele entra na casa, olha, ele está sendo, vai se hospedar na casa de um pecador, no versículo 7. E o que acontece no verso 8? Entre mentes, o que diz na sua tradução? E levantando-se Zaqueu, que é no meio disso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, resolvo dar todo aos pobres metade dos meus bens. Vamos por etapa. Olha que interessante. Os olhos de Zaqueu se abriu. Quando ele viu Jesus foi na casa dele, e chegando na casa dele, a primeira coisa que ele fala, ele se levanta e diz, vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Ponto. E se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, vou restituir 4 vezes mais. Você acha que ele falou isso de verdade? Eu também, porque Jesus vem depois dar uma palavra sobre isso. Mas olha que interessante, ele fala assim, tudo que eu tenho, a metade eu vou dar para os pobres. Então aquilo ali, ele já não podia pagar a restituição. Se Jesus chamou ele pelo nome, não, mas é lógico. Jesus já sabia que era para ele. Então, na metade que eu sei. Justamente, ele tentou fazer isso para agradar o Senhor. Para dizer que ele era um homem bom. Só que, se você analisar, Val, como estamos vivendo nos dias de hoje, pegar todo o dinheiro roubado dos aposentados e devolver para eles, era o mínimo, não é? Agora levanta um ministro e fala assim, nós vamos devolver a metade de tudo que roubou. Você não tá, isso aqui não é bondade de Zaqueu, isso aqui é justiça daquilo que ele havia roubado. Ele está só devolvendo. Graça seria se ele falar assim, eu além de fazer isso, eu vou fazer mais outra coisa, que eu vou dar todos os meus bens, a metade dos meus bens, aí a outra metade que sobrar, que ele vai poder contar como dele, ele fala assim, o quê? O que ele diz? Nessa outra metade? Nada,
Se ele defraudou alguém, quem vai... E você acha que essa palavra dele estava dizendo o quê, Val? Eu roubei sim. Se caso eu defraudei. Que se caso ele ficou rico. Era costume dos publicanos ali, que trabalhava contra o povo dele mesmo, o publicano judeu trabalhando a favor de Roma, cobrar a mais. Era o suborno, como acontece ainda hoje, Sérgio. Então, quando ele fala isso, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Isso quer dizer o quê? O que ele está dizendo? Além de repartir a minha metade, o que sobrou, eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei. Se ele roubou 1.000, quanto que ele tinha que devolver? Quanto? 4.000. 4 vezes o que ele havia roubado. Então, ali sim, ele agiu com a graça que Jesus veio manifestar na casa dele. Se ele tivesse devolvido, repartido a metade dos seus bens, ele ainda ficaria rico com uma parte do que ele roubou. É como se Jesus falasse assim, a hora que ele falou, Senhor, a partir de hoje, metade dos meus bens vou dar aos pobres. Jesus, continua, meu jovem. Você ainda não chegou onde eu queria. Você ainda está sentado no trono. Sabe? Você ainda não conquistou o meu coração com essa falinha sua aí. Val, eu já passei por isso. Val. De chegar assim na saída de igreja, pessoas colocar oferta no meu bolso. Para subornar. Fala, deixa meu filho tocar bateria aí na igreja. Ou vamos lá em casa almoçar, pastor. Chega lá e começa a encher a bola. Ô, pastor, mas o senhor podia pregar sobre isso. Querendo que eu faça a vontade dele, não aquilo que o Senhor determina. Eu já recebi propostas, eu já vi gente, Sérgio, tinha um membro da nossa igreja lá em Cuiabá que na hora de, tinha a caixinha na frente, assim, né, que chama de gasofilácio, a gente sentado igual a Eva, assim, o cara passava do lado, assim, aquela fila do pessoal indo assim, ele arrancava o cheque e fazia assim para mim, ó, mostrando, tipo, olha o tanto que eu vou dar. Eu olhei para o irmão assim e falei, ô Senhor, ele não entendeu o que Jesus fala sobre isso. Quando você quer demonstrar para os outros o que você está fazendo, você já não está mais fazendo para ele. Está fazendo para se aparecer. E esse mesmo irmão me prometeu dar um carro. Eu ainda vou te dar um carro de presente. Tempo atrás eu encontrei ele no WhatsApp, ele... Ih, tudo bem, tudo bem. Não esqueci daquela promessa. Falei, amém, irmão. Tô por aqui. Você não me deve nada. Você falou para mim que foi Deus que falou com você. Então você se acerta com Deus, não é comigo. Né? Mas é estranho essas coisas, né? Muito bem, então... Zaqueu fala, olha, se eu roubei alguém, eu vou o quê? Restituir. Eu vou devolver tudo 4 vezes mais do que eu roubei. Certo? No versículo 9, nós estávamos no 8, né? O 9. Então Jesus lhe disse, hoje, tem versão que diz, entrou. A outra diz, hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão. Aqui você entende que ele era um publicano, trabalhava para o povo, o ministério público, como eu sou, publicano, mas era da linhagem de Abraão. E Jesus termina essa historinha termina Jesus falando assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu e você precisamos nos encontrar nesse versículo. O Filho do Homem, que é Jesus, veio para quê? Para buscar e salvar o perdido. Às vezes você convida alguém para vir no culto, para ir na oração, receber oração. Não quero, não preciso, porque ele não se acha perdido, ele se acha o salvo. Ele se acha melhor que todo mundo. Nesse caso aqui, Jesus falou, aconteceu um milagre nessa casa. O que aconteceu? Jesus fala a palavra. O que aconteceu nessa casa? Que a salvação apareceu naquela casa. Que aconteceu algo diferente. Olha só, Sérgio, Jesus não falou assim, quem quer me aceitar, levanta a mão. Se alguém quer aceitar eu como Senhor e Salvador, vem aqui na frente. Quem quer ser batizado hoje, vem aqui. Não, Jesus não fez nada disso. Que nós inventamos na igreja. A igreja inventa essas coisas, precisa disso. Até porque, eu quero levantar aqui com você alguns critérios sobre essa palavra de Jesus, que ele diz assim, entrou salvação nessa casa. Os olhos deles, de Zaqueu, foram abertos. E quando os olhos dele se abriu, o que Zaqueu viu? Primeiro, Jesus. O texto diz que ele queria ver Jesus. Ele viu Jesus, lá de cima.
Mas antes dele ver Jesus, Jesus já tinha visto ele. Jesus já havia planejado. Jesus não passou por aquele lugar simplesmente por passar. Ele tinha um encontro com aquele homem. Naquela árvore. Assim como Jesus teve um encontro com a mulher no poço. Ele não foi naquele lugar no poço só para beber água. Ele foi para matar a sede de uma mulher, mas não a sede física, mas a sede de ser humano, de ser vista como uma pessoa. Então todas as cenas de Jesus com alguém, Val, não são coincidências. E o texto diz que Jesus poderia ter ido por outro caminho, mas ele quis passar por Samaria, um lugar onde eles não costumavam passar. E aqui não é diferente, Jesus teria que passar por aquele caminho, porque lá ele tinha um encontro com Zaqueu. Porque Zaqueu ia ser famoso no meio do povo. Lembra daquele que cobrava? Mudou de vida. Isso aconteceu lá na minha vila, Sérgio. Quando minha mãe se converteu, todo mundo ficou de cara. Dona Conchita, não sei se ela está online aqui. O pessoal falava, converteu aquela mulher que fazia macumba? É? Ela é crente agora? Mexe. Eu lembro quando eu fui celebrar o casamento dos meus pais, Júnior, lá em Londrina, quando meu pai casou com a minha mãe na igreja do civil. Eu estou lá na frente. Acabou a celebração, cumprimentando as pessoas. O açougueiro, que foi no casamento, lá na porta falou para mim, Anderson, vou falar uma coisa para você. Agora realmente eu acredito que Deus existe. Falei, por que, seu Wilson? Ele falou, para mudar uma mulher como sua mãe, é só Deus. A gente conhecia a história dela toda aqui. E agora, casando com seu pai, olha aqui que maravilha, que coisa linda. Eu falei, pois é assim que Deus age. A função mais simples para o Senhor é agir no sobrenatural. É fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Porque aquilo que você consegue fazer, Júnior, é você que vai fazer. Deus vai te dar condição para você fazer. O que você não tiver conta, não dá conta. A melhor coisa é você buscar em Deus, porque Deus pode fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora, eu quero terminar com você fazendo o seguinte levantamento. Nesse verso 9, quando diz que entrou a salvação, como que Jesus viu? O que Jesus viu para ele afirmar que a salvação entrou naquela casa? Eu percebo nesse texto que a salvação tem evidências. Marquinhos, se não tiver evidências na minha e na sua vida da salvação, nós só somos salvos da boca para fora. Nós não somos salvos de fato e de verdade. A salvação, assim como a fé da ministração passada que a pastora falou sobre os 4 homens que desceram o aleijado ali, tiraram as telas e desceram ele na maca. Ali o texto diz que Jesus viu a fé dos 4. Jesus viu. Ele não ouviu falar, ele viu. Aqui, Jesus viu a transformação na vida de Zaqueu. Como que ele viu? Quando ele dá um sinal de arrependimento. Quando ele confessa. Quando ele abre a boca. Então, em primeiro lugar, ele viu a salvação. A salvação pode ser vista através de o arrependimento. Jesus vê Zaqueu e faz Zaqueu ver a si mesmo. A salvação faz isso, Júlio. Deus te olha e faz você olhar para você. A Bíblia, eu já disse isso para você algumas vezes. A Bíblia tem que ser um espelho. Eu tenho que olhar e me ver na Bíblia. Eu não tenho que ficar lendo a Bíblia para jogar na cara dos outros. Eu tenho que ler as Escrituras como um espelho. Esse texto é para mim. Essa pessoa sou eu. Esse Zaqueu sou eu. Quem anda enganando, fingindo, sou eu. Talvez não nessa mesma intensidade de Zaqueu. Mas eu também minto, eu também engano, eu também falo que não deveria. Eu preciso ver isso na minha vida, principalmente na minha casa. Porque é o lugar onde você demonstra verdadeiramente se você mudou ou não. E lá fora, é tão fácil você atender o telefone, como diz o meu xará lá, e ser a secretária e ser aquela vozinha de Somebody Love. Zé Bonitinho? Oi, tudo bem, minha querida? Como é que você tá? Agora da esposa, fala mulher, o que você quer? Eu tô trabalhando aqui, tô no pega, tô agarrado. Tô trabalhando aqui. Sabe? Aquele tipo do Somebody Love gospel? Chega, oi, rosa e preto combina com você, viu? Que perfume você está usando hoje?
Tá? Mas em casa não, em casa é a real. Aquele samba canção, feio, aquela casa virada de perna pro ar, você chega, não tem condição nem de varrer um quintal, fazer nada, porque você fala, não é minha função, a função é da mulher. E da mulher, a função é dos dois. Se não tem ninguém para fazer, faz você. O responsável pela sua casa é você. Então, eu vejo aqui, primeiro, a salvação pode ser vista, mas também essa salvação que é Jesus faz você ver a si mesmo e gera em você e em mim duas coisas: arrependimento e santidade. O arrependimento o Espírito Santo faz em sua vida para você gerar e reconhecer que está errado. Agora, a santidade é você buscando isso. Porque Zaqueu podia, naquele dia que Jesus estava lá, eu me arrependo, Senhor, olha, eu vou devolver tudo. A que Jesus virasse a costa, ele voltava à sua prática de extorquir e de roubar as pessoas. Porque ele era ladrão. Quando alguém rouba os impostos, ele está roubando de quem? Faz uma associação de hoje, os dias de hoje. Se os impostos que deveriam ser pegos dos velhinhos e investido na previdência, escola, saúde, segurança, está indo para o bolso dos bacanas, quem que eles estão roubando? Nós mesmos, o povo. Eu falo isso para todo mundo, falei, né, Júnior, lá no projeto sempre falo isso, né? Os meninos já aprenderam, né? O lema: não existe almoço de graça. Quando eu falo isso, eles repetem, né? Não existe, eles falam almoço de graça. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Porque eles pensam que aquele pão, o refrigerante que é servido ali, é de graça. Não é de graça, alguém está pagando. Ah, mas eu falo na escola também, quando a gente estava com os alunos, eu falo, gente, essa escola aqui não é de graça. Marquinhos, você não tem noção o quanto que eles jogam fora as coisas. Eles estão fazendo bola de meia, para jogar bola com a meia, aquela meia branquinha, que o governo deu meia, deu tênis, 2 tipos de tênis, calça, agora deu uma calça tactel bonita, que eu queria uma para mim. Tão bonita que é a calça. Blusa, camiseta, eles arrancam a folha de papel, faz bolinha de papel para jogar futebol com adesivo, e não é folha escrita não, folha em branco, sabe por quê? Porque o governo dá o caderno. Eles acham que aquilo, Sérgio, não é ensinado para essas crianças que tudo é dinheiro. Para eles aquilo é de graça. Eu falo, gente, não é de graça. Aliás, é o governo que dá, o governo não dá. O governo toma daqui para pôr ali. Não é assim? O que o governo pega do bolso dele para dar para o povo? Nada. Ah, pastor, mas eles dão coisa para o povo. Oh, o SUS é de graça, a escola é de graça. Não, não é de graça. Alguém está pagando. Eu fui lá, sexta-feira, a mulher foi fazer um medicamento em mim, e quando você passa pelo médico ali na triagem, na enfermeira, depois vai para o médico, lá na triagem e na mesa da médica, me fizeram a mesma pergunta: você tem alergia a algum medicamento? Falei, tem. Sulfa, penicilina, anti-inflamatório em geral, e blá, 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 blá. Aí leva você lá na salinha, lá, manda esperar, chama para aplicar o remédio. Vem a enfermeira com uma bandejinha lá do fundo, com todo o medicamento que já foi separado, na seringa e tudo. Tomei 2 soros, 3 tipos de medicamento, uma injeção aqui nessa parte que até cheguei em casa e ri, pastora. Ela só falou depois de aplicar. Ela pôs aqui, ela falou, vai doer um pouquinho. Ainda bem que a senhora avisou depois. Eu esperando ela falar se ia doer ou não, amoleci a perna assim, ela vai doer um pouquinho. Me segurei para falar, obrigado por ter avisado depois de aplicar. Mas eu esperava, né? Eu sei como que é. Aí sentei ali, ela foi preparar o soro, chegou uma galchona grandona, sentou do lado toda vermelha. Ela saiu ali daquela salinha que tem um paninho assim para aplicar atrás. E eu vi ela gritando, remédio que vai me dar? E não sei o quê. E vai discutindo, daqui a pouco, o que esse remédio vai me dar? Aí falou, esse aqui é o tramadol. Não, eu não gosto de tramadol não, tem alergia a tramadol. Isso aqui começou aquela gritaria. E a menina mexendo comigo fez assim. Aí a menina, com toda a educação, ela só tinha que falar com o médico me perguntou para você. Não perguntou não. Isso aqui, saiu dali que ela teve que pegar aquele medicamento, jogar fora. Todo medicamento separado tem que jogar fora, não pode voltar para o frasco. E passar pelo médico de novo, para ele ver qual tipo de medicamento. Ela falou, a menina falou assim, por hoje, essa é uma das que eu aguentei. Falei, não é fácil não mexer com gente, né? Falou, esse povo não tem noção o desperdício de tempo e de material por causa dessa atitude. Porque muitos acham que aquilo ali é de graça. E não é de graça. É uma pessoa menos com um medicamento. Ah, mas está sobrando. Sim, mas porque está sobrando, vai desperdiçar? Tem que cuidar, tem que zelar. Eu tenho cabo aqui que eu uso aqui desde 2006, quando nós compramos o primeiro equipamento.
Mas por quê? Porque eu zelo, cuido, limpo, enrolo certinho. Eu vejo amigos meus que de cada 3, 4 meses tem que estar trocando todos os cabos de som deles. Por quê? Porque qualquer um mexe de qualquer jeito. E não pode ser assim, né? Seu material de trabalho, ferramenta, terminou, tem que limpar, tem que guardar, o cara joga, perde a peça, já não tem a porquinha de rosquear, aí amarra com barbante, com arame, vai ficando. Por quê? Porque nem todos têm o mesmo cuidado. Então nada é de graça. E Jesus viu então aqui na vida de Zaqueu essa transformação, esse arrependimento, quando ele fala, eu vou dar a metade dos meus bens. Para quem? O que eu aprendo com isso? Que a salvação na vida de Zaqueu mexeu ao ponto de que ele externou uma coisa. Eu vou parar de pensar só em mim. A salvação faz você, Sérgio, parar de pensar só em você. Não que você não tenha que cuidar de você, mas quando você encontra Jesus, a Bíblia diz que quem encontrou um tesouro e tem vontade do quê? Compartilhar com os outros. Olha que eu achei. Tem outra versão, outra história que Jesus fala que o reino dos céus é como que alguém encontrou um terreno, encontrou uma pérola no terreno, vendeu todos os bens e comprou todo o terreno. E outra fala que encontrando uma pérola quer mostrar para todo mundo. Hoje está difícil isso, sabe por quê? Você olha para uma pessoa, você não sabe se ela é crente ou não. Por quê? Porque ela parece o Denorex. Quem é da época do Denorex? Parece que é, mas não é. Era um shampoo lá que falava Denorex. Parece que é, mas não é. Ele é o crente IBGE. Ele só está na relação do IBGE. Mas ele não frequenta, não participa, não ajuda, não se dá, não está com corpo e alma na obra que o Senhor confiou a ele. Eu fico pensando nisso, porque eu sou da geração que quando eu estava sentado no banco com o pastor pregando, aquela palavra tocava em mim e falou, Senhor, eu quero, Senhor, conta comigo, me põe nesse time. Eu também quero ajudar, eu quero estar junto, porque eu estou cansado de pensar só em mim. Ah, você está dizendo então que eu tenho que abandonar a minha casa? Não, você tem que cuidar da sua família em primeiro lugar, do seu trabalho, das suas coisas. Mas quando você encontra Jesus, algo novo tem que acontecer. E se não acontece é porque você ainda está no grupo da religião. Você ainda está como Zaqueu antes de subir na árvore. Vivendo a sua vida medíocre. Agindo em favor de si mesmo. E o mundo que se exploda. Até a hora que você fala assim, não, mas eu preciso me misturar. Porque meu filho vai estudar, ele vai ter que ir para uma creche, para uma escola. Eu preciso frequentar o posto de saúde. O caminhão do lixo que passa na minha casa passa, e se ele parar de passar, não tenho onde pôr o lixo. Eu preciso de roupa, eu tenho que ir numa loja. Ah, se todo mundo parar de enrolar motor. Ah, se todo mundo parar de furar poço. Ah, se todo mundo parar de comprar implementos de bitoneira. Eu preciso do outro. Seja como cliente, sócio, amigo, não importa. Eu preciso. Nós precisamos. Então aqui na vida de Zaqueu, quero terminar com você. Jesus viu a salvação e Zaqueu também viu a salvação porque viu Jesus. Jesus viu os pecados, sabia dos pecados dele, mas fez com que os olhos deles, de Zaqueu, fossem abertos e ver os seus próprios pecados gerou nele o quê? Arrependimento e santidade. E ele, Zaqueu, passou então a ver o próximo como uma missão. Qual é a sua missão, Zaqueu? É ganhar dinheiro e ficar rico? Só? Ou é você repartir com os outros o que você tem? Eu não sei o que você está pensando agora. Mas eu quero frisar com você o último versículo desse pequeno texto. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem era o perdido aqui da história? Quem é o perdido aqui hoje? Sou eu. Perdido na minha ignorância. Perdido no meu jeito de pensar. Perdido achando que eu sei de tudo. Perdido porque eu acho que só eu mereço. Perdido porque eu não faço aquilo que Deus mandou fazer. Perdido porque eu estou achando que eu estou salvo porque eu faço alguma coisa. Quando, no entanto, você tem que entender que você só está salvo porque Ele fez por você, não você fez por Ele. Ele fez por você. E o resultado disso é você fazer para Ele, mas não para ser salvo, mas porque foi salvo. Entenderam a diferença? Fazer para ser salvo e fazer por gratidão, porque você foi salvo. Você não está devendo nada para Ele.
Você não tem que pagar nada para Ele. Você não tem que andar de joelhos, você não tem que acender vela nenhuma, você não tem que fazer terço nenhum, você não tem que vir em culto nenhum. E é um perigo quando fala isso, porque tem gente que, quando ouve isso, então não precisa ir no culto, tem gente que não vem aqui já faz meses. É um perigo o pastor falar isso, eu sempre ensinei isso, não dependa disso. Mas o problema é quando você não está aqui, mas também não está em Cristo, não está com Deus, não tem culto na sua casa, não tem culto na sua vida, não tem oração, não tem comunhão, e você acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque é visível a vida de quem está com Cristo, mesmo não estando congregando. É visível a vida de comunhão, de santidade, de honestidade, de sinceridade, de repartir aquilo que tem. É visível. E Jesus então vem dizendo essa frase aqui no final: o Filho do Homem, que era Ele mesmo, ele estava se referindo a Ele mesmo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse perdido aí chama-se Anderson Barbosa Quintamilha. Queria desafiar você essa noite a olhar para Zaqueu, essa história, e olhar para Jesus e dizer para Ele, como na canção: entra na minha casa, entra na minha vida, faça como o Senhor fez em Zaqueu, mexe com as estruturas. Eu não sei qual é a estrutura na sua casa, na sua família, que precisa ser mexida, mas Jesus sabe. Se você permitir, você abrir a porta do seu coração, da sua vida e dizer: Senhor, entra na minha casa, mas não só no quarto, não só na sala, não só na cozinha, entra no meu coração, na minha intimidade e mexe comigo, transforma, muda, restaura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que estavam conosco aqui online. A Marilza Romana, vamos orar pela saúde de todos, pelo filho dela, Davi, ela está pedindo oração aqui. Em nome de Jesus, Senhor, visite essa família. O filho da professora Marilza, Senhor, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entre na casa dela agora, vá até o filho dela, Senhor. Coloque a tua mão de cura e de restauração. Traga, Senhor, um novo tempo. Mude a história dessa família. Mostre para eles o poder, a glória do Senhor, socorrendo esta criança. Nós oramos em nome de Jesus. Eu sei que o poder do Senhor atravessa fronteiras, distância, tempos, épocas, séculos, pois a oração de Jesus lá em João 17 nos alcançou até o dia de hoje. Eu peço que essa oração, esse clamor atinja esta criança, atinja esta família, atinja a minha casa, a minha vida, e que eu consiga viver demonstrando, não para apreciação, mas para um testemunho de que o Senhor mudou a minha história, e que eu sou hoje um filho amado do Senhor, e tenho um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor. Faça isso em todos que aqui estão. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, mexe com a nossa estrutura e transforma, ao ponto das pessoas olharem para a nossa casa, para a nossa vida e ver que o Senhor faz parte do nosso convívio, não só aos domingos, mas todos os dias. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Todos que creiam, digam amém. Diga comigo: entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Renova o meu coração. Eu quero ser um vaso novo. Quebra o vaso velho, pois o Senhor é poderoso para fazer o vaso novo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria compartilhar esse texto com você. Tomara que